Jair Bolsonaro, um nome que, sem dúvida, marcou a história recente do Brasil. Hoje, a gente vai mergulhar na trajetória dessa figura tão complexa que foi do, digamos, baixo clero do Congresso direto para a cadeira de presidente. E no meio do caminho, polarizou o país de um jeito que poucos conseguiram. A ideia aqui é entender essa história toda do começo ao fim, da ascensão até a queda. Para a gente entender o Bolsonaro político, vale a pena voltar no tempo. Bem antes da presidência, o estilo dele já era esse, bem combativo. Essa entrevista de 1986, quando ele ainda era capitão do Exército, é o exemplo perfeito disso. Foi um ato de desafio claro à hierarquia e que mostrou como ele já sabia usar a mídia para ganhar destaque. E aí fica a grande pergunta, né? Como um deputado que por décadas teve uma carreira, assim, sem grandes feitos legislativos, como ele conseguiu se conectar com milhões de brasileiros e chegar ao cargo mais poderoso da República? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos começar pela primeira parte. Um capitão na política, de soldado a congressista. Porque, para entender a ascensão dele, a gente precisa olhar primeiro para essa formação militar que virou a grande base da sua identidade política. Essa linha do tempo aqui mostra a transição de forma bem clara. Primeiro, a carreira militar, que moldou totalmente a visão de mundo dele, sempre focada em hierarquia, disciplina, ordem, e a saída do exército, logo depois daquela polêmica entrevista, foi o pulo direto para a política. Primeiro vereador e logo em seguida deputado federal, onde ele ficou por quase 30 anos. E durante essas quase 3 décadas na Câmara dos Deputados, o que o Bolsonaro fez? Bom, ele basicamente esculpiu uma persona. Ele virou a voz da direita mais dura, um crítico ferrenho do que ele chamava de politicamente correto, um defensor dos valores militares e conservadores. Foi ali, nesse período, que ele construiu a base de eleitores fiéis que o levaria à presidência. E essa base que ele construiu se provou muito, mas muito poderosa. Então vamos para a segunda parte, a ascensão ao poder. Como ele transformou essa imagem de deputado de nicho, de um deputado do baixo clero, em uma força política nacional capaz de vencer uma eleição presidencial. A subida dele ao poder foi impressionante. E a gente pode quebrar isso em 4 momentos-chave. Primeiro, ele se vendeu como outsider, o cara anti-sistema. Ele soube usar muito bem o cansaço geral com os partidos tradicionais e com os escândalos de corrupção. Segundo, a campanha de 2018 foi extremamente eficaz nas redes sociais. O terceiro ponto, claro, foi o atentado, a facada. Aquilo gerou uma comoção nacional e deu a ele uma visibilidade gigantesca. E o passo final, a vitória, que levou ao Palácio do Planalto. Agora, a terceira parte. Um governo de conflitos. Porque, uma vez no poder, a presidência de Bolsonaro não foi de calmaria ou de união nacional. Pelo contrário, foi marcada por uma série de polêmicas e embates que definiram o seu mandato. E aqui o ponto central é o contraste, né? De um lado, as promessas que o elegeram. Combate à corrupção, restaurar a ordem, valores conservadores. Do outro, a realidade do governo. E aí a gente viu políticas que geraram muitas críticas, como a questão ambiental na Amazônia, com desmatamento recorde, e um estilo de governar sempre no confronto, com atritos constantes com o judiciário, com o Congresso. E claro, não dá para falar do governo dele sem falar da pandemia de Covid-19. Essa foi, sem dúvida nenhuma, a maior crise do seu mandato. A postura de minimizar a doença, as brigas com os governadores por causa de medidas de isolamento, a troca constante de ministros da saúde, tudo isso teve consequências enormes, tanto para o país quanto para a imagem do próprio presidente. Isso nos leva à quarta parte, investigações e desgaste. Sabe aquela imagem de combatente da corrupção, de salvador da pátria? Pois é, ela começou a ruir com uma série de escândalos e investigações que chegaram bem no centro do governo. Então, a gente começa a ver a bandeira anticorrupção dele desmoronar. O caso das joias, as acusações de corrupção no Ministério da Educação, os ataques constantes ao sistema eleitoral e, claro, o uso de redes de desinformação. Cada uma dessas frentes de investigação foi minando a credibilidade dele e dando mais força para a oposição. Foi um desgaste contínuo e bem profundo. E todo esse desgaste, como era de se esperar, culminou no resultado das urnas. E com isso chegamos à quinta parte, a derrota e a queda. O ato final da sua trajetória política, com a derrota na eleição e as consequências bem graves que vieram depois. E essa data aqui virou um marco, 8 de janeiro de 2023. Depois da derrota nas eleições, apoiadores dele invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília. Foi um ato que chocou o país e o mundo e que foi visto por muitos como uma tentativa de golpe de Estado. E essa cronologia aqui mostra a velocidade da queda. Em outubro de 2022, a derrota.
Em janeiro, os ataques em Brasília, e a reação das instituições foi muito forte, levando a condenações e, o ponto crucial, a sua inelegibilidade. Ok, mas o que significa inelegibilidade na prática? É simples. Significa que, por lei, ele está proibido de se candidatar a qualquer cargo público até o ano de 2030. É uma das punições mais severas da justiça eleitoral brasileira. E foi isso que, na prática, selou o destino político dele, pelo menos por um bom tempo. Para a gente fechar, vamos para a última parte, reflexões sobre um legado. Afinal, o que fica? O que a ascensão e a queda de Jair Bolsonaro nos dizem sobre o Brasil de hoje? Primeiro, é importante entender que o fenômeno Bolsonaro não surgiu do nada. Ele soube se conectar com uma insatisfação muito real e profunda de uma parte enorme da população. Uma insatisfação com a corrupção, com a violência, com a política de sempre. Ele ofereceu uma resposta, ainda que autoritária e conservadora, para essa angústia. Por outro lado, a história da queda dele conta outra coisa. Mostra que o sistema, as instituições brasileiras, o judiciário, o Congresso, reagiram ao que entenderam como uma ameaça à democracia. Ou seja, a presidência dele acabou virando um verdadeiro teste de estresse para os freios e contrapesos da nossa República. E a gente termina com essa reflexão. O que essa história toda, essa ascensão meteórica e essa queda institucional revela sobre o Brasil de hoje? É uma pergunta complexa, mas a trajetória de Bolsonaro, do início ao fim, expõe as fraturas, as tensões e as contradições da nossa sociedade. E entender essa jornada é essencial para a gente pensar o presente e, principalmente, o futuro da democracia no país.